Nosso canal Dialogando Física. Hoje falaremos sobre magnetismo. Espero que você já tenha se organizado aí, pegue seu material, que a aula já vai começar. Então agora nós vamos às principais propriedades do ímã, né? A primeira coisa que nós temos que saber é que os ímãs são materiais ferromagnéticos, ou seja, eles têm essa capacidade de atrair ou de repelir outros ímãs. E a propriedade primeira aí que norteia os ímãs é que todos os ímãs, independente da sua forma, eles possuem sempre dois polos, um polo norte e um polo sul, que são chamados de polos magnéticos. Então, observa, aqui temos o polo norte e aqui o polo sul. Se eu conseguisse visualizar a linha de campo desse ímã, porque se a gente pegar um ímã, a gente a olho nu não consegue visualizar, mas se eu colocar esse ímã debaixo de uma folha e eu jogar ali malhas de ferro, que são materiais ferromagnéticos que são atraídos pelo ímã, eu conseguiria ver a disposição dessas limalhas de ferro de acordo com essa imagem aqui de baixo. Ou seja, ela estaria representando as linhas de campo, né? Então, sempre o que nós sabemos é que do polo norte saem as linhas de campo e no polo sul chegam as linhas de campo. Então, sempre de um lado está saindo as linhas de campo, está saindo o campo magnético, e do outro está chegando. Né? Então, sempre quando existe essa interação de um polo com o outro, ou seja, saiu de um polo e chegando no outro, nós dizemos que aconteceu a atração. Então, ele tem essa capacidade de atrair ou repelir também, dependendo dos polos. Né? E aí vem a segunda regrinha que diz assim que polos de mesmo nome, eles se repelem. E polos de nomes diferentes se atraem. Observa, eu tenho sul com sul. Se eu aproximar, se eu colocar eles próximos, eles vão repelir, porque sul com sul repele. Do mesmo jeito, norte com norte. Mas olha o que acontece se eu colocar norte próximo de sul. São polos de nomes diferentes, eles vão se atrair. O que difere do que nós havíamos estudado sobre campos elétricos, que na presença de campos elétricos, ao invés de ter polos, eu tenho cargas elétricas, onde uma é positiva e outra é negativa. E a transmissão de energia sempre se dá, a transmissão de corrente, de um polo negativo para um polo positivo, né? E aqui o que muda na existência dos campos magnéticos? Eu tenho, ao invés de cargas elétricas, eu tenho polos magnéticos, onde sempre um vai ser norte e o outro vai ser sul. E um outro fato interessante está relacionado à distância. Se eu pegar dois ímãs e eu colocar uma certa distância d, eu vou ter entre esses corpos uma força de interação, que é uma força magnética, ou seja, uma força que um ímã puxa o outro. E o interessante é que essas forças são de mesma intensidade. Se uma vale 10, a outra também vale 10 newtons, ou seja, elas se puxam com a mesma intensidade. Não é o ímã A que puxa o ímã B, sim. Ambos puxam mutuamente aí um ao outro, né? E essa força, ela é uma força na mesma direção, ou seja, está tudo na horizontal ali, e atua em corpos diferentes, ou seja, essa atua nesse corpo que eu vou chamar de 1, e esse aqui atua em corpo que eu vou chamar de 2. E tem sentidos opostos, ou seja, fechou todo a característica para ser um par de ação e reação, ou seja, ela obedece à terceira lei de Newton. Corpos que atuam em forças que atuam em corpos diferentes, que têm a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos, formam um par de ação e reação. E o que aconteceria se eu dobrasse a distância? O que observou que quando nós dobramos a distância, nós estamos afastando a interação entre esses polos, ou seja, estou enfraquecendo o campo magnético entre eles. Então, a força magnética também cai. E ela cai exatamente pela metade, porque eu dobrei a distância. Então, nós seguimos um novo princípio que diz assim que quanto maior a distância entre esses corpos, né, menor será, quanto maior a distância, menor será a força magnética entre eles. Se eu afastar os corpos, eu estou perdendo a interação magnética. Se eu quero que tenha maior presença de campo magnético, maior interação, eu tenho que aproximar esses corpos. Faremos então o primeiro exemplo. Fazendo uma experiência com dois ímãs em forma de barra. Júlia colocou sobre uma folha de papel e esparramou, espalhou-lhe malha de ferro sobre esta folha. Então, quer dizer que eu tenho dois ímãs, aqui também,
E esses riscos aqui representam o campo magnético, as linhas de campo magnético ao redor desse ímã. E nós temos a figura 1 e a figura 2 para analisar. Então, antes de ler as opções, vamos só observar. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Quando eu olho para essa figura aqui, eu consigo ver que está saindo uma linha de campo aqui e chegando aqui. Poderia ser a volta também daqui para lá. Ou seja, existe uma interação entre esses dois, uma troca aqui, ó. Uma força chega até na outra aqui. Então, nós dizemos que esse primeiro desenho ele vai se tratar de uma representação de um campo magnético já sofrendo atração, porque uma linha consegue chegar até o outro. Atração, tá difícil de desenhar aqui, mas dá para entender. Ou seja, se eu disser, estou só jogando, né, que isso aqui é o meu polo norte, que está saindo as linhas de campo aqui, as linhas de campo saem do polo norte e tem que chegar no polo sul. Então, polos de nomes diferentes acontece a atração. Lembrando que isso é uma suposição, o norte poderia estar aqui embaixo e o sul lá em cima. Mas só para você entender que sempre quando a linha de campo sai de um corpo e chega no outro ímã, é atração. Mas observa nessa segunda figura, é como se eu colocasse uma linha imaginária separando aqui, ó. As linhas de campo podem até sair desse polo, mas ela não chega até o outro ímã, tá vendo? É como se aqui fosse as linhas de campo polo sul. Se no sul sempre chega as linhas de campo estão só chegando, elas nunca estão saindo para o outro lado, né? Aqui também não poderia ser polo norte, porque se não está saindo de um lado e chegando no outro, quer dizer que eles têm o mesmo nome. E se eu disse que isso aqui é sul, aqui também tem que ser sul para que aconteça a repulsão, ou seja, as linhas de campo aqui nunca cheguem no outro ímã, se repele. Ela tenta sempre se afastar. Lembrando que poderia ser também norte com norte. Então, desse lado eu tenho a repulsão. Então, vamos ver qual a opção que nos agrada aqui. Com base nessa informação, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltadas para a região entre que eles correspondem, a opção D, que é norte e sul. Norte e sul na primeira figura e sul-sul na segunda figura. Poderia ser diferente também. Aqui poderia ser sul e norte, e aqui poderia ser norte e norte. Mas por que eu marquei essa? Porque nessa primeira aqui eu consigo ver que polos de nomes diferentes está acontecendo o processo de atração. E nessa aqui, polos de nomes iguais, está acontecendo a repulsão, que é isso que eu quero dizer. A figura 1 representa a atração e a figura 2 a repulsão.